eu não tenho como eu mensurar a importância do que eu vou falar hoje. Eu vou repetir isso aqui. Eu não consigo colocar em palavras a importância para todos nós do que eu vou expor hoje aqui pelos próximos 30 minutos com você. Eu pretendo ser rápido, tá? Eu não vou me alongar. Tem como trazer um tangedor, por favor? Beleza? Um tangedor para tocar? Então não tem como, sabe, externar aqui para vocês a importância do que vai ser dito hoje. E como nasceu a palavra de hoje, como nasceu essa mensagem, ela nasceu no lugar de oração. Eu estava orando, estava no meu ministério ao Senhor, estava em oração, e eu fui atravessado por uma informação do Senhor. Não sei se foi um som, eu não sei se foi uma visão, não sei se foi um relâmpago, mas foi uma frase que ela disse para mim o seguinte: há filhos que não conseguem sangrar no meu jardim, porque já foram abatidos pelo tentador no meu deserto. Eu vou repetir. Tem filhos meus que não conseguem sangrar por ninguém no meu jardim, porque eles já foram derrubados pelo Satanás no meu deserto. Talvez isso agora não faça tanto sentido, mas a minha proposta hoje é jogar luz sobre isso que eu falei durante os próximos 30 minutos, e eu vou falar de novo isso aqui no final, e vocês vão entender exatamente o que o Senhor me disse, por onde Ele me levou. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, coloca lá no versículo 9. Eu vou ler com vocês aqui o texto da conhecida e famosa oração do Pai Nosso. Eu peço muita atenção de vocês. Eu não vou ser longo hoje, eu quero ser curto, mas eu pretendo ser muito intenso, tá? Eu quero ter a atenção de vocês por pouco tempo, mas de uma forma muito intencional. Vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Repete comigo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e amém. Irmãos, eu acabei de ler com vocês aqui um texto que é a conhecida e famosa oração do Pai Nosso. E como eu disse com vocês, essa oração, ela termina, né, com uma súplica para uma proteção para um ambiente de tentação. E a vida do cristão, a vida do crente nessa terra, até que Jesus volte, é um grande ciclo. O cristão, ele não anda em círculos, ok? Ele não fica dando volta no mesmo lugar, mas a caminhada dele, a jornada, ela envolve ciclos, que nós vamos nos movendo e nós vamos caminhando. E que ciclo é esse? Batismo, deserto, jardim, cruz, ressurreição. E ressurreição aponta para o batismo, deserto, jardim, cruz, ressurreição, batismo, deserto, jardim, cruz e ressurreição. Então essa é o grande loop do crente aqui na terra, enquanto ele estiver caminhando em direção à vontade de Deus. E o que nos sustenta nesse processo, nessa caminhada, nesse ciclo, é a oração. Alguém tem dúvida que a oração, ela nos sustenta no nosso deserto, ela nos sustenta na nossa caminhada? A oração é o que há de mais
nobre e mais importante que o nosso Deus nos deixou em comunhão com o Espírito Santo para nós nos ligarmos ao Pai, para nós nos ligarmos a Jesus. Só que qual é o grande problema? É que o inferno sabe disso. Você pode ter certeza que se a oração é a arma mais poderosa para o crente estar junto com Deus, você pode ter certeza que Satanás soube disso antes de você. O inferno, ele sabe que o cristão, ele não se move quando ele anda. O inferno, ele sabe que o verdadeiro cristão, ele se move enquanto ele ora. E as pernas conduzem um corpo sacrificado aonde Deus já levou o espírito. Vocês estão comigo? Então Jesus, ele não se movia enquanto ele estava caminhando, Jesus se movia enquanto ele orava. E na oração, o Pai, ele levava, conduzia o Espírito de Jesus ao lugar onde ele deveria ir. E a partir daí, velho, Satanás podia fazer o que quisesse com o corpo dele. Então a oração é esse lugar, só que Satanás, ele sabe disso. Tem um autor que se chama E.M. Bonds. Ele tem uma frase que, cara, quando eu ouvi isso aqui, eu quase que eu caí no chão, um ataque cardíaco. Ele fala assim, ó: assim como o cientista perde Deus na natureza, o cristão pode perder Deus na oração. Alguns aqui sabem, eu sou militar, irmãos, e no exército eu aprendi a caçar, né? No exército eu tive várias instruções, e uma das primeiras instruções que eu recebi lá, Brás, foi como eu deveria caçar se eu estivesse numa selva no meio da mata. Bem, e é muito interessante porque nas instruções que eu tive, eu aprendi que o modo mais eficaz de você matar uma presa não é quando ela está se movimentando, é quando ela está bebendo água. Olha só, eu lembro até hoje a frase do meu instrutor na instrução de caça. Ele falou para mim assim, ó: deixe a presa andar o quanto ela quiser, descubra onde há um rio e se esconda lá, para matá-la quando ela for buscar sustento para a próxima caminhada. Sabe qual é o ponto mais vulnerável de Imperatriz, irmãos? É onde distribui água para a cidade. Envenene o centro de distribuição de água para a Imperatriz e você mata toda a cidade. Vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Envenene o lugar onde distribui água para a Imperatriz e você terá matado a cidade. Então nessa instrução eu aprendi que o lugar mais eficaz para eu pegar a minha caça não é quando ela está correndo, não é quando ela está se movendo, não é quando ela está se movimentando, é justamente no lugar que ela vai buscar forças e sustento para caminhar. E hoje a minha intenção aqui com você é mostrar que o nível mais sofisticado de tentação que pode causar a queda de um homem está justamente no lugar onde ele vai buscar forças, que é na oração. A armadilha mais eficaz em tempo de sequidão. Alguém que já passou pelo deserto? Ok? Todos sabem. Se você não passou, é porque tu não sabe ainda que passou. Você vai passar pelo deserto. Alguns aqui nesse momento estão no deserto. Alguns estão passando por aflições, por sofrimentos, que ela sabe de alguma forma que ela não causou isso, mas que simplesmente as coisas aconteceram, as coisas se moveram e ela se viu no lugar. E parece que ela não tem o controle, que ela não fez nada, mas simplesmente parece que o Deus quis que ela passasse por um processo, sabe, de esmagamento, de sofrimento, para amadurecimento. E a armadilha mais eficaz em tempo de sequidão está posicionada no lugar onde você vai buscar água. Abre aspas. Derrube um homem no lugar de oração e deixe-o ir para onde ele quiser. Assinado Bruno Rosa.
Irmãos, agora vamos entrar no texto. O texto que eu li com vocês aqui, ele está inserido na primeira parte do ministério de Jesus na Galileia. O ministério de Jesus, ele é dividido em dois grandes ministérios na Galileia, tá? E um ministério em Jerusalém. Então Jesus, ele se batiza no Rio Jordão, em Mateus capítulo 3, e a partir dali ele vai começar o ministério dele em direção ao norte da Palestina. Então o Rio Jordão, o local onde Jesus se batizou, ele ficava no sul da Palestina, ficava na região da Judéia. E a partir dali, Jesus se batiza e ele é tentado no deserto, imediatamente. E ele começa então, após a tentação, ele começa a se movimentar em direção ao norte, para a região da Galileia. A Palestina, ela é dividida em basicamente 3 grandes porções naquela época, que é a Judéia, Samaria e a Galileia. Então Jesus, ele sai do sul e ele começa a se movimentar em direção ao norte, em direção à Galileia. E nesse movimento dele, nessa caminhada, Jesus, ele começa a convocar os discípulos dele. E no meio dessa convocação dos discípulos, ele ensina, ele prega, ele expulsa demônio, ele cura a sogra de Pedro, ele vai curar o cara da mão ressequida, ele vai operar a pesca maravilhosa. Então ele vai fazer várias coisas nesse primeiro ministério, que é um ministério curto. Essa primeira parte de Jesus na Galileia, ela vai de Mateus capítulo 3, final do batismo, até mais ou menos o final do Sermão do Monte, Mateus 7, então é uma jornada muito curta. E o propósito de Jesus nessa parte é chamar os discípulos. E enquanto ele chama os discípulos, subindo para a Galileia, e na Galileia ele vai fazer tudo o que eu falei para vocês. Mas logo após ele reunir os discípulos, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira atitude intencional de Jesus é subir ao monte para ensiná-los. Quando Jesus fecha a relação dos discípulos dele, a primeira coisa que ele vai fazer intencional é reunir essa camarada. Vai estar a multidão no pé do monte, e ele sobe para o monte com os discípulos. Ele vai pregar o tão conhecido Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7. E o ensino de Jesus, ele é basicamente a estrutura de ensino rabino. E qual era a característica do ensino rabino? A grande característica do ensino rabino é que o que é mais importante está no meio. Ok? O que é mais importante da estrutura de ensino dos rabinos fica no meio. Então tem um prólogo, tem alguma instrução, tem algum ensino, ele vai caminhando e ele chega no ápice, que é o meio do sermão. E a partir daí ele começa a fechar o sermão, fazendo basicamente um grande paralelo entre o começo e o fim. Essa é a estrutura de um sermão rabino. Você olha, por exemplo, Paulo pregando. Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, ele vai ensinar sobre os dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer quais são os dons. No capítulo 14, ele vai dizer formas de funcionamento correto. E no capítulo 13, ele fala do amor. Porque a espinha é a coluna dorsal de todo o ensino de Paulo sobre os dons espirituais. E está no meio. E quando a gente olha para Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, que é esse ensino, a porção central desse ensino é a oração. Então eu falei tudo isso para te dizer que essa oração, ela está no meio do discurso do Sermão do Monte, porque ela é a parte mais importante do Sermão do Monte. E Jesus vai selar esse ensino sobre oração com uma súplica para não cairmos em tentação. E essa súplica para não cair em tentação, ela não vale somente para o que eu vou fazer após a oração, mas para o que eu estou fazendo na oração. Vamos lá, cara. Quando Jesus sela e fala, e oreis para não cair em tentação, peça ao Pai, para você não cair em tentação, Jesus não está resumindo a tentação do diabo ao que você vai fazer depois de orar. Há armadilhas, sabe, coisas preparadas por Satanás, onde o cristão vai beber água. Enquanto ele está bebendo água, deixa eu te dizer como a gente pensa esse texto aqui. Fala tipo assim, ó. Deixa eu te ver, eu vou entrar na sua mente e eu vou falar como você pensa a oração do Pai Nosso. Você pensa assim: bem,
Jesus conversa de diversos assuntos com o Pai. Fala sobre pão, sabe? Reino do céu, vontade. E aí a tentação é mais uma pauta. Vocês estão aqui? Assim, tem A, B, C, D e E. E E é a oração. É tipo assim, Jesus fala um monte de coisa. Ele, lembrei de outra. Não, faz isso, Pai Nosso, santificado, tá? Não, aí eu esqueci. E não também me deixa cair em tentação. Pessoal, preste atenção num detalhe. Pegue o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Volta um capítulo. Volta 25 versículos. E você vai estar junto com Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Vocês estão aqui? Você volta 25 versículos do lugar onde Jesus pregou esse sermão, aonde está essa oração, e você vai encontrar Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. O que essa informação me diz? É que Jesus ensina sobre oração com as roupas empoeiradas ainda da tentação que ele sofreu. Vamos lá, cara. Agora, pensa comigo. Sai da caixinha, sai da caixinha, pensa comigo. Se jejum é acompanhado de oração, concorda comigo? É jejum e oração. Alguém duvida disso aí? Então, se jejum é acompanhado de oração, e Satanás tenta Jesus em jejum, se Jesus não estava comendo, me diga o que Jesus estava fazendo. Vamos lá? Vamos lá, me diga o que Jesus estava fazendo quando ele foi tentado por Satanás no deserto em jejum. Acabamos de presenciar a mais sofisticada caçada de Satanás aos filhos de Deus: envenenar um ambiente onde o cristão se alimenta. O lugar geográfico da tentação de Jesus é o deserto. Mas o ambiente espiritual onde Jesus foi tentado foi na oração. Escuta o que eu vou falar agora. Eu poderia só falar isso aqui. A pregação, tipo assim, é isso aqui. Eu poderia só falar isso aqui agora assim, eu ia embora. Só que como eu tenho que falar 30 minutos, aí eu vou falar um monte de coisa. Mas o mais importante do que eu vou falar está agora. A mensagem de hoje é essa aqui. Escuta o que eu vou dizer. Tudo que falamos na oração só será uma oração ao Pai se não tivermos caídos na tentação de usar a oração para fugir do deserto que o Espírito nos levou. Vamos lá, eu vou repetir, preste atenção. As palavras usadas na oração, elas só serão uma oração ao Pai se eu não tiver caído na tentação de usar a oração para fugir do deserto que o Espírito me levou. Irmãos, nesse deserto, Satanás propõe um desafio a Jesus. Ele fala assim, transforma essa pedra em pão, come. No deserto que Deus coloca a gente, no deserto que o Espírito coloca a gente, é melhor morder a pedra do deserto de Deus do que comer o pão envenenado do diabo. Quando não temos comunhão com o Espírito para perceber os desertos que o Espírito nos leva, caímos na tentação de orar ao diabo para ele nos livrar da mão de Deus. Vocês estão aqui? Sem comunhão com o Espírito Santo, somos derrubados pelos nossos próprios joelhos. Começamos de joelho, e no fim da oração, pedimos para Ele não nos deixar cair em tentação, já caídos. Não apesar da oração que fizemos, mas por causa dela. Sem comunhão com o Espírito Santo, não fugimos do diabo, fugimos com Ele, de Deus. Sem comunhão com o Espírito, para discernir os lugares para onde Ele está nos levando, caímos em tentação na oração. Eu vou repetir isso.
Quando a gente fala aqui de relacionamento com o Espírito, a gente está falando sério. Crentes que estão aqui, quando a gente fala de relacionamento com o Espírito Santo, a gente não está brincando. Porque sem um relacionamento com o Espírito que te dá clareza de aonde Ele está te posicionando, você vai orar e você vai cair por causa das coisas que você está pedindo na oração. Temos várias tentações, temos várias definições do que é a tentação, sim ou não? Temos várias definições aqui do que é a tentação, mas a vida de Jesus, ela nos revela a tentação mais perigosa. E qual é? É um homem cheio do Espírito Santo, prestes a cumprir a sua vocação, tentado a orar para buscar recursos espirituais para proporcionar uma fuga milagrosa da mão de Deus. Eis o processo mais eficaz e mais pontual e mais específico de tentação, velho. É um cara salvo, um cara batizado, um cara cheio do Espírito Santo, um cara revestido de poder do alto, e ele vai na oração buscar a maneira mais milagrosa dele sair do processo que Deus tem para ele. A grande tentação não nos faz cair para orar, ela nos faz orar para cair. A grande tentação não é cair, é começar orando de joelhos e dizer amém no chão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Estou vendo um silêncio na igreja. Irmão, as 3 tentações que Jesus sofreu no deserto, elas são pedagógicas, amém? A gente vai observar agora com um pouco de detalhe cada uma delas. Essas 3 tentações, elas são 3 armadilhas preparadas no lugar aonde, em tempos de deserto, o cristão, ele busca por água, que é a oração. Primeira, Mateus 4:3. Pode abrir, acompanha, se quiser projetar, projeta aí. Vou ser rápido hoje, irmão. Pode ficar tranquilo, já a gente vai terminar isso aqui. Mas preste atenção. Mateus 4:3. Então, o tentador, olha só, tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha para cá. Armadilha número 1. Durante a oração, peça por uma provisão milagrosa para acabar com o ambiente de escassez necessário e preparado pelo Espírito no deserto para os seus filhos. 2, Mateus 4, 5-6. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo no templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Está escrito, Salmo 91, está lá, ó. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Armadilha número 2, olha para cá. Quando você estiver no deserto de Deus, ore pelos anjos que o diabo prometeu enviar. Vamos lá, cara. Quando você estiver no deserto de Deus, ore por anjos que o diabo prometeu te enviar. Cite de preferência o Salmo 91. Vocês estão entendendo? 3. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, Mateus 4, 8 e 9. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Armadilha número 3. No deserto de Deus, durante a oração, adore aquele que te promete a vitória no tempo errado. Amém, irmãos? Isso é muito legal, velho.
Mas graças a Deus, Esaú, graças a Deus, porque a vida do crente, ela não se resume a orar com o deserto, com o diabo. Glória a Deus, irmão. Porque aí o deserto é passageiro, meu irmão. Não tem essa de morar, vou morar, não. O deserto, ele é um estágio passageiro. A vida do cristão, ela não se resume a orar no deserto com o diabo. Abre comigo Mateus 26, 36. Pode projetar aqui. Mateus 26, negócio de deserto com... É muito ruim, Vitória, ficar no deserto com o diabo, é muito difícil. Sabe, é uma exigência muito forte. Abre agora em Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Batismo, deserto, jardim, cruz. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Irmão, o deserto, ele é difícil. Por isso que só vai para o jardim quem passa por ele, aprovado. O prêmio de um homem aprovado no deserto de Deus é ser convidado a estar diante de Deus no seu jardim. Pessoal, esse jardim, ele não é mais um lugar físico, mas é um ambiente espiritual, onde Deus está diante de alguém que aceitou o convite para conhecer de perto um amor que é mais forte do que a morte. Escuta o que eu vou falar, isso é muito forte. Na nossa condição de pecador, estar diante da maldade do diabo é mais confortável do que chegar muito perto do nível de amor que Deus tem pelos seus filhos. Se você acha que o deserto é um lugar desconfortável, porque enquanto, irmãos, você não passar de cabeça erguida pelo deserto, Deus não vai fazer a maldade de colocar diante dele. Está diante da maldade do diabo é mais confortável para um homem do que estar muito próximo ao nível do amor de Deus pelos homens. Porque o ódio de Satanás nos machuca, mas o amor de Deus faz a gente decidir abrir mão da própria vida. Vocês estão aqui? A grande diferença do deserto com o diabo para o jardim com Deus é que do deserto Deus quer que você saia vivo, irmão. Amém? A grande diferença que há no deserto com o diabo para o jardim diante do amor de Deus é que do deserto Deus realmente quer que você saia vivo já do jardim. Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quem quer estar nesse lugar? Vamos lá. Quem aqui quer estar nesse lugar, irmão? De chegar tão próximo do nível de amor que Deus tem pela humanidade. A grama do jardim de Deus, Braz, só é verde porque ele é alimentado pelo sangue voluntário dos seus filhos. Vocês estão aqui? O que faz do jardim ser um jardim e não um deserto é que o jardim ele é irrigado pelo sangue dos seus filhos em amor a alguém. E muitos não chegam nesse lugar porque morrem no deserto. Muitos não chegam nesse lugar porque no deserto ele procura meios sobrenaturais com Deus de fugir dele. O quão perto chegamos do conhecimento do amor de Deus nos diz o quanto de vida já perdemos a favor de alguém. O quão próximo você já chegou do amor de Deus vai me dizer o quanto de sangue você já deixou no jardim dele.
Irmãos, vou fazer uma experiência. Feche os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Confia, fecha os olhos. Agora volta comigo, só escuta a minha voz. Volta comigo agora para aquele jardim do Getsemane. Olha para Jesus e veja Jesus transbordando sangue em oração. Agora você vai ver Judas chegando com os sacerdotes, com os soldados. E agora você está vendo Jesus diante deles. Abra os olhos. Você acabou de ver a grande mesa preparada por Deus para o filho de Davi na presença dos inimigos dele. E nessa mesa, o cardápio é o sangue que transborda do cordeiro. Nessa mesa, Jesus encheu com seu próprio sangue o cálice da ira de Deus até transbordar em favor dos seus inimigos, e os seus inimigos éramos eu e você. Por causa do sangue de Jesus, não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas estamos diante de um nível de amor que nos faz abrir mão da própria vida. Jesus, ele sangra sozinho no deserto, para te mostrar, para me mostrar, que o sangue que nos salva, não é o que arrancaram dele na base da força, mas o que ele derramou de forma voluntária. Cara. O deserto, ele termina com anjos trazendo sustento. O jardim termina com os vitoriosos do deserto se sacrificando por alguém. No deserto, Deus nos coloca. No jardim, decidimos entrar. Irmãos, busque comunhão com o Espírito para descobrir a vocação que Jesus lhe entregou. O pessoal do louvor pode subir. Eu falei que hoje ia ser muito breve. Procure relacionamentos com o Espírito Santo para descobrir a vocação que o Pai lhe entregou, e sacrifique tudo a favor dos seus irmãos. Sacrifique tudo que Ele te entregou a favor das pessoas que Deus ama, ou seja, todas. A sua vocação, ela representa a linguagem de amor. Só que a linguagem de amor do crente não é uma linguagem de amor egoísta. A linguagem de amor do crente é a língua com que ele ama. Então, se a sua linguagem de amor é tocar um teclado, o cara se sacrifica, velho. Se a sua linguagem de amor é ensinar, se tranque com a Bíblia no quarto e sangre até trazer uma mensagem para os seus irmãos. Se a tua linguagem de amor é pastorear de forma próxima, sacrifique, cara, o seu tempo em favor dos discipulados, da comunhão. No reino de Deus, despesa é diferente de custo. Você pode compartilhar a despesa por algo, mas você não compartilha o custo para entregar. Eu posso compartilhar com vocês a despesa para comprar uma Bíblia, mas eu não posso compartilhar o custo para trazer a mensagem a vocês. E você pode compartilhar com a igreja a despesa de uma guitarra, mas você não pode compartilhar o sacrifício para devolver o louvor a elas. Nós estamos trocando o que é despesa e o que é custo. A gente está querendo transferir o custo. A gente muitas vezes assume a despesa por orgulho de não querer compartilhar, mas chega na hora do custo, que cabe a mim entregar, eu compartilho a responsabilidade. Esse lugar diante de Deus,
e que você vai ser esmagado por um amor, até você decidir que você não consegue mais ficar de pé e entregar a sua vida, na sua forma de linguagem de amor, ela tem um custo e ninguém vai pagar por você. Sabe por que no jardim? Não é o diabo que te tenta, para você não colocar nele a culpa de não assumir a sua responsabilidade. O processo de maturidade, irmão, do cristão, ele passa pelo deserto, mas ele termina na cruz. Converse com os homens mais amorosos que vocês conhecem. Converse com o pastor Nonato. Quem deveria estar pegando essa mensagem que é o pastor Nonato, cara, não era eu. Pergunte a ele o quanto ele já derramou de sangue, velho, diante de Deus, por querer conhecê-lo mais de perto. Vamos parar de querer compartilhar responsabilidades que cabem a nós. Se você foi chamado para o ensino, cara, a responsabilidade de você entregar um conhecimento aos irmãos, ela é sua e de mais ninguém. Me chama que eu compartilho a despesa, mas é você que vai ter que ler a Bíblia. Se você é um instrumentista, cara, não fica orgulhoso. Você pode colaborar, você pode ser ajudado pelos irmãos na despesa do teclado, mas o custo de você estudar e entregar o louvor aos seus irmãos é seu. Nós precisamos assumir a responsabilidade. O jardim é um lugar de responsabilidade. Eu vou repetir: o jardim é um lugar de responsabilidade. Não são todos que estão lá, irmão. No deserto, todo mundo vai passar, uma hora ou outra. Mas o jardim, aquele lugar onde Jesus sua sangue. Sabe por que as pessoas puderam matar Jesus, Esaú, na cruz? Porque ele morreu no jardim. As pessoas só puderam pendurar Jesus na cruz porque no jardim ele já tinha morrido. Sabe qual é o prêmio? O prêmio daqueles que morrem diante de Deus no jardim é uma coroa de espinhos cravados a paulada na cabeça de alguém que mantém a capacidade de amar. Feche seus olhos, vamos orar. Fique de pé.